Judas Iscariotes é o discípulo mais lembrado da história. Não por seus acertos, mas por sua traição. Seu nome significava "O Senhor guia", mas, pouco a pouco, deixou de ser guiado por Deus. Judas ouviu os ensinamentos de Jesus. Viu milagres. Caminhou ao seu lado. Mas a verdade, quando não transforma, endurece. Seu coração se tornou rígido como pedra. Por 30 moedas de prata, vendeu aquele que o amava, e o sinal da traição foi um beijo. A história de Judas nos lembra que rejeitar a graça repetidas vezes fecha o coração aos poucos. Diante de Cristo, não há neutralidade. Ou ele transforma, ou o coração se fecha. Quem era Judas? Além da informação que nós extraímos do nome, indicando a sua procedência, nós não temos mais nenhuma informação. Foi impressionado pelo ministério de Jesus, o seu carisma e poder de atração. Em associação com Jesus, ele teve inicialmente o desejo de ser transformado. Ele permaneceu com Jesus quando outros o deixaram e deixaram de andar com ele. Concordando com a fala de Pedro, por exemplo, ele disse o que está registrado em João, no capítulo 6, no verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ele chegou a amar o Senhor. Por outro lado, Judas era vítima de uma ganância e de um objetivo pessoal de riqueza e poder. O Salvador leu o seu coração e viu a profundeza da sua iniquidade. Ele buscou alcançá-lo, mas Judas, seguindo o seu próprio coração, tornou-se um traidor. Progressivamente, o câncer da traição enraizou-se na sua vida. No coração, a verdade, quando não santifica, ela endurece, diz o ditado. Não é fato que eu escolhi vocês entre os 12, mas um de vocês é diabo. Isso está registrado em João capítulo 6, verso 70. Judas serviu pão aos famintos no milagre da multiplicação de pães e peixes, você sabia? Ele levou doentes ao mestre. Ele viu alegria nos corações transformados pelo poder de Deus, mas ele mesmo não se entregou. Judas representa milhões de outros que ao longo da história do Evangelho, com seus corações obstinados em seus conceitos de vida equivocados, não permitiram que o Senhor do Evangelho mudasse os seus corações. Ele teve o privilégio de estar tão perto de Cristo e que transforma os corações, mas ele não abriu o seu coração para o toque de amor de Deus. Eu convido você para que você abra o seu coração a Jesus antes que os seus paixões e egoísmo transformem a sua vida. O que te atrai a Jesus? Milagres ou mudança? Entregue-se totalmente sem reservas. Não permita que aconteça contigo o que aconteceu com Judas. Judas era culpado ou inocente? Para muitos, Judas apenas cumpre um papel profético. Nós devemos entender que a profecia da traição está baseada na presciência divina e não na predestinação. Judas não é inocentado de sua culpa. Ele, na verdade, é descrito nos evangelhos canônicos e pelo próprio Jesus como culpado por aquilo que fez. Suas escolhas determinaram a sua trajetória e seu trágico desfecho. Se nós observarmos a cronologia dos evangelhos, a ação traidora de Judas se inicia na terça-feira da última semana de Jesus, depois do jantar na casa de Simão, o leproso. Isso nós vemos registrado, por exemplo, em Mateus capítulo 26, do verso 6 a 12. Judas sai do jantar chateado e procura os líderes judeus e combina os detalhes com os inimigos de Cristo.
O preço? 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Na quinta-feira, depois da ceia, ele leva os guardas do templo ao local onde Jesus estava, lá no Getsêmani. Ele o identifica com a senha combinada, o sinal da sua traição. O beijo de Judas torna-se o mais famoso beijo da história. Aquele era o beijo da morte, mas não a morte de Cristo, a morte de Judas. A resposta de Jesus ela é extraordinária. O Salvador oferece mais uma oportunidade e faz uma tentativa de acessar o coração do seu discípulo. Jesus chama ele de amigo. Leia comigo em Mateus capítulo 26, do verso 48 ao 50. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Mesmo diante da traição, Cristo ainda tenta salvá-lo. No julgamento, horrorizado ao perceber que a sua estratégia gananciosa e egoísta não funcionara, ele tentou devolver o dinheiro, mas era tarde. Em seu desespero, cheio de remorso, tirou a própria vida. Muitos Judas hoje endurecem o coração diante dos convites da graça. Judas esteve próximo de Cristo, ouviu sermões e ensinos, presenciou seus milagres, mas seu coração tornou-se pela contínua rejeição, endurecido como um pedaço de granito. Ele permaneceu um descrente e Jesus não pôde alcançá-lo. A história de Judas apresenta uma mensagem fria e dura. No coração de Judas estavam idolatrias manifestadas em sua ambição que não foram curadas. Hoje Jesus pergunta a você e a mim: amigo, a que viestes? O beijo da morte acaba com tudo, mas o seu amor na cruz redime a todos. Aceite o perdão de Deus e que o Senhor possa transformar o seu coração.